Então, hoje vai ser uma notícia referente à área que eu domino bastante, que é IA, tecnologia. Então, vai ser uma matéria que eu não vou adentrar tanto, porque eu quero deixar mais o meu parecer. A empresa onde eu trabalho, vira e mexe, traz o CEO, ele traz uma pessoa Illuminati para falar a respeito do mercado. E teve até participação do... Qual que é o nome do cara? Eu esqueci agora. Charles, eu acho. Ele é o dono do Claudi. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele já apareceu por lá também. Você vê uns figurões ali para falar a respeito do mercado e recentemente apareceu um cara falando sobre esse movimento da IA. Então eu quero adicionar aqui, fazer um adendo e não ir muito adentro da matéria, porque a matéria em si, cara, eu vou falar ela em uns 2 minutinhos, porque vejam só o título. Saiu lá no jornal Sankei, eu não sei se eu já comentei isso, saiu ali pelas 10 horas, 9 de julho, e o título é Reviravolta da Panasonic após o corte de 12 mil empregos, uma estratégia de crescimento por meio de reformas dolorosas, sobre o princípio orientador de Konosuke Matsushita. Então a matéria é toda assim, com um ar de desculpa, de pesar que a gente demitiu, mas a gente está pensando na automação e em resultados maiores, e por conta disso a gente precisa ser eficiente, e toda aquela baboseira toda que os CEOs eles estão comentando. Mas é praticamente um copia e cola em todas as empresas que estão fazendo esses layoffs. Só que o grande porém, que ninguém conta, mas eu vou contar aqui porque eu estou ouvindo esses discursos desses Illuminatis, é o seguinte: eles estão de olho na redução populacional. Eles estão vendo a merda que está tendo de empurrar o feminismo goela abaixo, e aí eles estão tremendo na base de não ter pessoas para trabalhar, não ter pessoas ali para usufruir da não usufruir, mas usufruir também, né? Você não vai ter pessoa comprando quase, mas pessoas para auxiliar no negócio deles. Então, eles estão acelerando o máximo que dá para automatizar, e o grande receio deles é você não conseguir, como um CEO, automatizar totalmente sua atividade no ponto que você não dependa mais de seres humanos. Porque o real interesse deles é, pô, mulherada não quer ter filho? Não vamos forçar elas, mas vamos tentar acelerar o máximo que dá a IA, porque com a automação daqui, a gente não precisa de mais nenhum trabalho. Foi bem esse o discurso. É claro, ele tentou meio que dar uma camuflada, né, falando que teve discursos políticos de um certo aspecto que promoveram aí muitas bandeiras de que a família tem que ser destruída, que não é legal ter filhos, que a população ela está reduzindo, que não ia ter assim elementos da natureza para auxiliar no crescimento da população. Tudo isso aí, segundo ele, né, foi jogada política para dar uma redução na população. E aí, por causa disso, nós, os empresários, a gente teve que fazer uma força-tarefa para promover a inteligência artificial, tentar automatizar o máximo possível. Mas a gente está muito preocupado que a gente só conseguiu automatizar cerca de 35% dos nossos como é que diz? Principais processos internos. Então a gente não conseguiu cobrir tudo ainda. Essa foi uma estimativa aí segundo os outros colegas, feito segundo em conjunto com os outros colegas Illuminatis dele. E quando eu olhei isso, eu pensei, então é por isso que tá rolando essas demissões em massa. Não é bem, estamos automatizando aqui, mas vai ter
o cara que trabalha com dados, que vai dar manutenção, que vai trocar servidor. Não é, cara. A ideia é você se preparar para a queda da natalidade. Eles já perceberam que não vai rolar trazer casalzinho feliz, né? A gente passou do ponto de retorno de fazer família, de ter relacionamentos saudáveis com assim, com essas mudanças que você fez no conservadorismo, né? Você literalmente destruiu tudo aquilo que estava funcionando em ordem, né? Da mulher ser aquela figura que portava um certo ar angelical e o homem ser o cara que ia ali e morria pela mulher. Essas coisas de origem mais cristã, né? Essa influência cristã ela foi destruída com a contracultura que foi feita nessas últimas 2 décadas. E os empresários perceberam isso, né? Deram aquela automatizada, seguiram essa linha para poder evitar de que a falta da mão de obra fosse razão para destruir esses grandes negócios, né? Agora os pequenos e médios negócios eu só lamento, eu acho que vão se apagar com a falta de mão de obra. Vai ser o cara, como é que diz? Um homem, one team man, o homem que ele é um time por si só. Vão ser um monte de pessoas sendo apenas um time que vão tentar segurar a sociedade como der. Porque infelizmente os grandes empresários, esses caras Illuminatis, eles já mandaram aí a real, já estão deixando bem público. Eu nem sei se eu deveria estar comentando isso, para falar a verdade, porque deve ser material restrito. Mas foda-se, esse tipo de informação precisa vazar. Eu quero que vaze, quero que as pessoas tenham ciência do que aconteça, o que está acontecendo nesse mundo aí da galerinha intocável. Mas enfim, essa notícia que eu queria trazer de extra, porque eu vi ela e pensei, putz, isso aqui dá pra encaixar o assunto de IA que eu peguei recentemente. Mas se você vier ver novamente outras empresas fazendo essas demissões, empresa grande, você já sabe, né? Chegou ali a mensagenzinha da taxa de natalidade, tá incomodando as pessoas e elas estão se preparando aí para fazer essa redução. Acho que até que é meio que óbvio, acho que para algumas pessoas, mas só para deixar claro, porque o óbvio ele é de fato o que está acontecendo. Não é assim conspiração, é a realidade. A realidade da queda da natalidade já é uma crise. Ninguém está falando nada porque ninguém quer criar pavor, ninguém quer dar daquele apavoro em ninguém. Pois bem, está acontecendo, meus caros. Os Illuminatis estão pirados. Eles querem achar uma forma de automatizar 100% seus processos comerciais. Mas enfim, se você curte notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, dê um joinha para fortalecer, fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Falou!